Isso. Muito boa tarde, é uma enorme satisfação participar desse evento. Eu estou, preciso dizer, altamente instigado. A parte da manhã foi excelente e eu espero que a gente possa continuar na mesma altura nessa segunda etapa. Bom, eu vou começar pedindo para trocar o nome da minha palestra. Eu gostaria que minha palestra se chamasse "Mas a mente dos ratos não pode entender trigonometria". Esse seria o título que eu gostaria de ter dado se eu tivesse escolhido o texto na altura em que eu estou agora. Então, eu pediria para iniciar por aí e vou passando logo para uma espécie de justificação de minha presença, tá? Porque, de certa forma, tá tudo bem que a gente está num quadro de juristas, né? Mas eu sim, entre os que estão presentes e os que estão falando, talvez eu seja o mais, vamos dizer assim, estranho ao modelo lumaniano de pensamento, o menos sociológico, talvez a gente possa dizer assim. E eu aí vou me situar em relação a isso. Primeiro, eu quero agradecer o convite de Aldo e de Arthur, que realmente me honrou muito. Eles já conviveram comigo em outras situações, então eu acho que não foi um chute. Eles queriam uma coisa para o lado da interdisciplinaridade e eu espero poder oferecer esse lado mais, assim, digamos, filosófico, ainda que um filósofo jurista tenha certas vicissitudes, certas características muito peculiares, né? A gente, quando é jurista, quase sempre se torna filósofo com maneiras autodidáticas. E eu, embora a nossa condição de jurista esteja sempre premindo para a gente estudar epistemologia, já que é um expediente de legitimação, essa questão da ciência do direito, por mais precária que essa coisa seja, e já esteja muito bem analisada por Luhmann, de fato a gente fica premido para estudar epistemologia, e eu gastei muito da minha vida com isso, com filosofia da linguagem, com epistemologia, e ao longo da vida, à medida que fui ficando maduro, fui me aproximando de coisas que, do ponto de vista de um jurista, ou mesmo de alguns estudiosos de ciências sociais, eu preciso dizer, são estranhas. Eu abordo as coisas, como eu sou, de certa forma, desinstitucionalizado, porque minhas aulas são de direito civil, minha curiosidade filosófica fica solta, eu estudo o que eu quero, e não em função de compromissos. E aí eu acabo estudando umas coisas exóticas. Por exemplo, eu gosto muito de estudar biologia, eu gasto muito do meu tempo estudando biologia, teoria da evolução. Meus heróis são Richard Dawkins, Daniel Dennett, e esses modelos e essas coisas me influenciam demais. Eu também gosto muito de estudar física, microfísica, macrofísica, tudo isso dentro do contexto de minha liberdade, vamos dizer assim. E se eu tivesse, não publiquei nada sobre isso, mas publiquei muito sobre filosofia da linguagem, principalmente sobre críticas filosóficas à dogmática jurídica, por causa vamos dizer, dessa minha restrição a um universo epistemológico bem mais seguro e estável da biologia e da física, eu me lanço no direito já descaradamente considerando tudo isso retórica, o que não é incompatível, né, com o modelo lumaniano, que eu admiro muito, de certa forma. Eu sou, em algum sentido, decisionista. Também sou um estudioso de coisas mais perigosas ainda do que a biologia. Carl Schmitt é um dos meus autores prediletos, então eu gastei também muitas horas estudando Schmitt. Então eu chego aqui entre nós com uma coisa bem diferente. Algumas coisas são parecidas, né? Vocês em Luhmann se dizem pós-humanista, eu me digo pré-humanista, né? Por causa da biologia. Eu sou, nesse sentido, uma pessoa que hesita quanto à emergência do humano como algo tão distinto, né? E aí eu gastei muitas coisas nesse meu anti-humanismo, tentando me ver com Heidegger, tentando me ver com Nietzsche. E dessas coisas eu acho que eu posso dizer a vocês que, bom, o que eu venho a trazer talvez seja uma contribuição humilde, mas de boa fé. Espero que possa ser recebida e que eu possa contribuir ainda que minimamente para essa discussão. Quer dizer também que também não sou um total analfabeto de Luhmann, porque a nossa instituição, a Faculdade de Direito do Recife, tem um histórico de grandes professores que têm uma matriz lumaniana. O professor Marcelo Neves, o professor João Maurício Deodato, e o meu próprio orientador de doutorado, o professor Tércio Sampaio Ferraz, foi um dos primeiros que usou Luhmann de uma maneira significativa. Então, eu não sou um estranho a Luhmann. Só não sou propriamente não pertenço à publicação, ao universo que vocês pertencem, de certa forma. Eu vejo meu convívio com os lumanianos, com Luhmann, é de muito aprendizado, sabe? Muito mesmo.
porque é um autor altamente sofisticado do ponto de vista epistemológico, já tive enormes epifanias com o pensamento lumaniano, acho Luhmann, sinceramente, um gênio. Luhmann é um gênio. Mas também acho ele, por isso mesmo, parecido muito com Hegel. E da mesma forma que gastei muitas horas tentando aprender Luhmann meio que em vão, também gastei muitas horas tentando aprender Hegel, e até hoje me sinto, diante dos dois, um pouco infantil. Né? São autores gigantescos que quase sempre exigem de qualquer abordagem que se dedique a vida toda a eles. Um hegeliano, e eu conheço vários, ficará um hegeliano a vida toda, um luhmanniano, eu acho que também ficará um luhmanniano a vida toda. E eu não consegui ser nenhuma coisa nem outra. O que eu vou querer argumentar nessa minha fala é que, para todo Hegel, há sempre um Kierkegaard. E eu acho que para Luhmann vai ver também um Kierkegaard, só que eu estou começando a desconfiar que o Kierkegaard de Luhmann é a inteligência artificial. Eu vou tentar chegar a esse meu argumento mais adiante. Bom, deixa eu ver. Sim, aí eu vou situar também essa coisa eu me dei uma desculpa aqui, me situei em relação à teoria dos sistemas. Agora eu preciso me situar em relação à coisa tecnológica, aos computadores. Há muitos anos eu venho me interessando por inteligência, não por inteligência artificial especificamente, mas pelo uso da lógica. Um dos campos que eu mais gosto de pesquisar é lógica propriamente dita, e eu sou professor de lógica da graduação e na pós-graduação do nosso programa lá na UFPE. Adoro lógica, e isso me trouxe a um trabalho que até bem recentemente eu não tinha conseguido empreender, mas nos últimos 6 anos eu tive 2 orientandos sobre isso, que são os sistemas especialistas legais, Knowledge-Based Systems, que são formas de a gente organizar o conhecimento jurídico para ter um repositório acessível organizadamente e obter uma espécie de assessoramento digital mais eficiente para o trabalho na prática. E na medida em que eu ia trabalhando com as lógicas descritivas, com os modelos que a gente podia usar para a representação do conhecimento, eu percebi ao longo dos anos que a gente sofreu um atropelamento nesse campo, sabe? O aprendizado de máquina e a inteligência artificial tornaram esse tipo de trabalho que eu estava fazendo quase ridículo. Porque o que as máquinas conseguem fazer no campo do aprendizado, o deep learning, é algo impressionante. E principalmente quando a gente fala de deep learning, no sentido não assistido, aquele deep learning que dispensa totalmente quem esteja ali ao lado, apoiando o aprendizado da máquina, né? O que aconteceu foi uma coisa impressionante. Eu vou contar para vocês um exemplo que me marcou muito, que é o uso na linguística de um programa de aprendizado, um sistema de inteligência artificial, no seguinte contexto. Vejam, há uma tribo de índios na Amazônia chamada de Pirahãs. Esses índios foram visitados por um evangélico que queria fazer uma Bíblia para eles. E, ao estudar a língua desses índios, ele começou a perceber que havia umas características peculiares, que seria a da não recursividade da língua. Ou seja, a língua não teria essa coisa de fulano disse que, não há como sobrepor uma frase com a outra, as frases seriam todas muito soltas e muito ligadas, seriam como se fosse uma primeiríssima ordem, não subindo a nenhuma instância, a nenhum tipo de recursividade. É o argumento do tal pastor que, depois de conviver com esses índios, virou ateu e, na verdade, criou uma hipótese de crítica ao modelo da gramática gerativa de Chomsky, que é um modelo que supõe como estruturante da nossa capacidade de comunicação essa forma de recursividade intrínseca, né? A gramática profunda, com essas estruturas de recursividade, gera as gramáticas superficiais. E Daniel Everett, ele pretende que o que a gente tem na língua dos Pirahãs é um caso que falseia a teoria de Chomsky. E, bom, só quem sabe a língua dos Pirahãs são os Pirahãs e Daniel Everett, que viveu 18 anos entre eles, o que fica difícil de você discutir nesse contexto. E acontece que levaram para uma universidade na Rússia, né, e puseram para um computador as gravações, as horas e horas de gravações que aquele pastor tinha conseguido com os índios. E
usando esse material, submetendo esse material a um sistema de aprendizado de deep learning, o computador aprendeu a língua dos Pirahãs e respondeu que é uma língua sem recursividade. Esse resultado foi apresentado a Chomsky. E ele disse, bom, aí precisa a gente estudar o que é o algoritmo desse computador e por que ele disse isso. E isso joga a gente aqui. Mas o que eu fiquei muito impressionado foi ver como é que a coisa funciona. O tempo que o computador, um enorme computador de inteligência artificial, levou absorvendo aquelas gravações e observando padrões para, supostamente, aprender a língua. É claro, aquela crítica de Searle é uma crítica muito dura e assim, antirreducionista. Não é? De certa forma, um computador não aprende, ele não fala, ele não entende, ele não tem consciência. A consciência seria irredutível. Não é? E isso aí nos leva a uma questão fundamental para a gente pensar a questão do próprio Luhmann. Né? O modelo da teoria de Luhmann é um modelo holista, e que, portanto, resiste à redução, a reducionismos, e que ele tenta aprender a complexidade complexamente. E a gente tem, na verdade, na história da filosofia, da epistemologia, uma espécie de dialética entre reducionismos e holismos, né? Modelos que assumem a ideia de que como a gente tem uma canção aqui no nosso cancioneiro nacional, um cantor que diz assim, 1+1, eu acho que é Beto Guedes, eu não sei bem, mas é um desses hippies da nossa música popular, que diz assim, 1+1 é sempre, é Beto Guedes, 1+1 é sempre mais que 2. E isso é a base do holismo, dito assim por um. Ele quer dizer que nós abraçados somos mais do que só nós dois abraçados, mas, de certa forma, a coisa é uma coisa que se sabe desde muito antigamente. Quando você vê a filosofia de Platão, você vê que Platão coloca que a gente tem que ter uma realidade só. Porque toda vez que eu tiver duas realidades, o problema da cama de Platão, né? Se eu tiver duas camas e não apenas a cama ideal, toda vez que eu tenho duas camas, eu tenho uma terceira cama, que é a espécie de projeção resumida dessas outras duas. Ou seja, 1+1 é sempre mais que 2, nesse sentido que Platão percebeu lá 450 anos antes da Era Comum. E a gente tem, curiosamente, uma espécie de tendência no reconhecimento de padrões a modelos holísticos. Não é? Hegel é um grande paradigma holístico, Gadamer é um grande paradigma holístico, Weber é um grande paradigma holístico. Então, de certa forma, quando a gente sai da física e da química, e até mesmo, de certa maneira, entrando já na biologia, a gente tem uma tendência holística. Na biologia, porém, aconteceu um episódio fantástico, de certa forma, porque a coisa da separação entre a vida e o orgânico e o inorgânico ficou muito relativizada e se pôde reduzir com a descoberta de Watson e Crick do modelo do DNA como uma molécula. Então, é a molécula que, de certa forma, explica a vida. E a molécula são, de certa maneira, organizações de átomos. Então, de certa maneira, o que antigamente no vitalismo, de vários filósofos, você tinha como elan vital, não é? Aquela diferença entre o que está vivo e o que não está vivo como uma diferença irredutível, impassível de ser revista. O que eu quero dizer isso é, muitas e muitas vezes na história da epistemologia, grandes conquistas implicam reduções, descobertas de grandes reduções e o falseamento de modelos holísticos. Não quer dizer que a gente não vá usar modelos holísticos. Na verdade, é impossível a gente construir ciência sem, em alguma medida, a gente tentar esse tipo de abordagem holística. Algum holismo a gente precisa fazer. Agora, eu vou fazer uma crítica especificamente ao modelo luhmanniano, do holismo luhmanniano, e essa crítica, eu queria que vocês me corrigissem, porque provavelmente eu estou errado nisso, mas eu vou, no fundo, chegar a uma posição em que o que eu vou fazer é advogar a posição do Chris Anderson. Eu acho que o que ele está dizendo não está tão facilmente descartado, nem é tão facilmente descartável. A gente está diante de uma hecatombe para a teoria científica, talvez até alcançando a física. Talvez até alcançando a física. Isso é uma coisa difícil de avaliar, claro, mas que eu vou dizer as minhas razões. São, no fundo, razões econômicas. Eu vejo o modelo de Luhmann, não é, um modelo holístico, e quando eu estudo teoria dos modelos complexos, modelos adaptativos complexos, a gente vê que o pessoal que está trabalhando com isso numa perspectiva computacional, eles admitem dois tipos de abordagem para modelos adaptativos complexos. A abordagem bottom-up,
em que as características dos agentes são determinantes da fixação do modo como eles interagem, e o modelo top-down, em que certas circunstâncias do sistema é que determinam a compreensão da interação entre os agentes. Essas são duas formas de você modelizar, portanto, os sistemas complexos adaptativos, inclusive para muitos sistemas sociais. Nesse caso, o modelo Luhmanniano seria um modelo holístico de modelo com sistema complexo adaptativo top-down, ou seja, são características como estabilidade do sistema e características próprias do sistema social que determinam como a gente entende a adaptação, a interação dos agentes, e não bottom-up, a gente partindo de certa concepção dos agentes, conceber um sistema que os acomode. E aí entra a minha questão. A minha questão fundamental é essa. Os sistemas de inteligência artificial introduzem um problema novo para essa modelização. Qual é o problema novo? É porque os computadores antigos, a gente podia dizer que eles tinham uma forma de comunicação, põe aspas aí, linear, né? Você tinha bits e bytes e sistemas que, na verdade, um computador falava com o outro se houvesse alguma continuidade entre eles, porque você vai ter uma matriz binária que é repetida num computador e outro passando por um fio ou pela rede de rádio. Mas, de alguma forma, é uma coisa que é bem diferente do modelo interacional, que a gente concebe como sendo da comunicação humana e que decorre daquele modelo, não só, eu pensei agora em Maturana e Varela, claro, a coordenação da coordenação de condutas, mas a gente pode pensar isso como toda viragem pragmática, isso não está muito longe de Wittgenstein, por exemplo, e também Davidson, e mais uma porção de pensadores assim, pragmáticos, em que a questão é que não há continuidade na transmissão da informação, mas sim a coordenação da coordenação, um modelo que a gente pode chamar de interativo, e não informacional no sentido antigo. Veja, os computadores inteligentes, eles não são mais assim. Então, a gente, quando fala, e aí eu acho que a discussão nossa até aqui, ela veio muito boa, mas a gente falou muito sobre Big Data. A gente não falou muito sobre aprendizado de máquina, e menos ainda sobre inteligência artificial. Deep Learning, e principalmente Deep Learning desassistido, ou seja, o que a máquina faz, não tem ninguém observando, não há um observador dessa máquina observando, ela é uma coisa altamente problemática, de certa forma, porque o que é o aprendizado de máquina? O que é a inteligência artificial? É a aptidão do sistema de se reconstruir em função de uma situação externa, ou seja, o computador modifica a sua própria programação. É um tipo de autorrevisão em função do input que ele recebe. Na medida em que isso vai se sofisticando, a gente vai tendo a capacidade de aproximar tudo isso que está acontecendo de uma forma de, talvez, autopoese. Seria um sistema autopoético também. E essa autorreferência dessa forma, com fechamento estrutural e abertura cognitiva, na medida em que ele se reforma no seu próprio sistema, introduz no modelo de compreensão top-down um problema gigantesco, porque já que eu não fiz bottom-up, mas fiz top-down, e as características do sistema são que interessam, eu não vou ter um elemento que me diga por que essa máquina não é um agente interacional. Eu vi vocês falando que já se pensou em acoplamento estrutural do programa de computador, mas eu não estou falando de acoplamento estrutural, não. Eu estou falando de uma interação igual à dos seres humanos, da máquina com o ser humano, ou da máquina com a máquina, chegando ao ponto de a gente poder ter uma sociedade que só é de máquinas e não mais precisa nem sequer de pessoas. Na verdade, esse pós-humanismo chegaria a uma espécie de ironia. Não é? A gente não tem mais uma teoria da sociedade humana, a gente tem uma tal teoria que pode ser qualquer coisa, mas que não tem mais a ver com o que a sociologia propriamente tentava fazer. Né? Então, esse é o meu argumento, que aí eu queria que vocês tentassem. Eu vi aqui as reações, eu vi uma coisa que disseram, os algoritmos são agentes. Eu acho que isso foi uma citação de Helena Espósito. Os algoritmos são agentes, isso vai na linha do que eu estou dizendo. Né? Mas eu não sei exatamente, realmente é uma coisa que eu estou propondo, eu não vejo elementos, eu vi as resistências, eu vi Mateu dizer, não, a máquina não aprende, a máquina não tem linguagem, mas eu lembro que toda teoria luhmanniana, ela toma um vocabulário de outro lugar, desloca esse vocabulário para si e se legitima com esse vocabulário. A própria noção de programa, que ela tira de outro lugar, de sistema, de autopoiese, é um vocabulário recolhido.
E, portanto, há um deslocamento de vocabulário. Lembro a resistência de Maturana com essa transposição da autopoese do sistema biológico para o sistema social. E agora a gente vai oferecer uma resistência de transpor a interação humana para a interação com máquinas. E vai dizer, não, mas isso aí não é comunicação, isso aí não é pensamento. Isso aí, você talvez no vocabulário lubaniano diga, não é expectativa, não há expectativa, nem expectativa da expectativa. Mas será que a gente não está aí sendo restritivo de uma maneira simplesmente dogmática? E será que não há aí uma ironia? Eu estou falando muito alto, é? Não? Tá bem? E será que não há uma ironia aí que a gente não queira reconhecer essa interatividade com um sistema de inteligência artificial e que a gente negue, uma vez que a gente, digamos, usurpou o vocabulário de outro lugar para cá e a gente agora se nega a emprestar o vocabulário para lá? Isso aí não é, de certa maneira, irônico? E mais, essa observação de Matteo Finkel, será que não é, de certa forma, uma contradição com o pós-humanismo? Porque se eu estou reclamando que não há expectativa de expectativa, isso não é um freio anti-holístico, ou seja, não é um viés reducionista no modelo holístico? Eu acho que essa situação, se eu estou compreendendo bem o que está acontecendo, introduziu um tipo de problema para a teoria dos sistemas sociais que ela não tinha de jeito nenhum antes de aparecer a inteligência artificial. E mais, essa dificuldade com a inteligência artificial, no nível que a gente está, ainda é risível. Você pode imaginar que o que eu estou dizendo é viagem, mas daqui a 20 anos, a inteligência artificial passa pelo teste de Turing que talvez eu não passe. E aí as máquinas vão ser de outro nível de realidade. E a questão da gente dizer que elas são ou não são vivas, não importa. Aquilo que eu falava também para o Matteo, não importa se ela sabe ou não sabe, se ela fala ou não fala, se ela pensa ou não pensa, se aquilo é real ou não é real. Ela ganhou o jogo de xadrez, ela ganhou o jogo de AlphaGo e ela, principalmente, introduz previsibilidade, possibilidade de prever acontecimentos futuros num grau que a teoria lumaniana, por mais genial que seja, não tem. Não tem, ou se tem é num nível mínimo. Veja, a gente tá aqui falando de um elemento que traz outra dimensão para a discussão. Prever acontecimentos significa milhões de dólares, mesmo que a gente tenha, como na modelização que os teóricos da computação fazem, eles não estão, na verdade, com altas expectativas epistêmicas nesse sentido que a gente tem enquanto teoria. Eles querem resultado. E veja, uma máquina que consiga prever coisas acima de 50%, que é uma boa, é um bom chute, um bom palpite, que chega a 65%, que chega a 70%, ela gera, no nível em que a gente está falando de informação, ela gera milhões de dólares para quem possa prever o que vai acontecer nesse grau, assim, com apenas esses 15% a mais do que 50%. São milhões de dólares. Então, o que eu estou querendo dizer é que nunca a gente vai poder oferecer, mesmo que aquilo não seja teoria, mesmo que aquilo não tenha, aquilo tem uma eficácia gigantesca que nunca a nossa teoria vai poder ter. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o dinheiro do financiamento vai sair da nossa mão, porque isso aqui não dá resultado, e vai para a mão de onde o dinheiro... Porque inteligência artificial não é ciência nesse sentido assim, não. Inteligência artificial é business as usual. É grana entrando para entrar mais grana. Entendeu? Isso não é investimento assim, no bonito, no saber. Não, é no investimento no que pode gerar altas cifras inimagináveis para o nosso universo assim, de existência. Então, a gente está falando de um sangramento fundamental do espaço acadêmico, da teoria tradicional, principalmente da teoria social. As máquinas vão fazer coisas que a gente vai ficar perplexo e sem ter reação para isso. E aí entra um lado biológico meu aqui, que é a razão pela qual eu chamei isso de que os ratos não podem aprender trigonometria, a mente dos ratos não pode aprender trigonometria. É porque, provavelmente, a gente tem um otimismo meio espontâneo de achar que, porque a gente está numa espécie de emergência humana, a nossa capacidade cognitiva, de certa forma, está próxima do real. Não é? Mas isso pode ser totalmente um preconceito da condição humana. Pode ser que a gente esteja tão longe do real quanto o rato está da trigonometria ou as baratas da Bolsa de Valores. Tudo isso são realidades inacessíveis para esses organismos mais simples. E deve haver realidades inacessíveis para o nosso organismo. Por exemplo, os paradoxos da física quântica. Por que a gente fica tão assim, boquiaberto? Porque talvez a máquina ou a conta tenha dando para a gente limites do que a gente consegue conceber. Agora, a máquina não vai ter esses limites. Quando a gente pensa em situações estatísticas, por exemplo, tem uma Law of Large Numbers,
que diz uma coisa desse tipo. Quando você junta uma grande... É mais ou menos como a coisa do marxista do salto qualitativo. Quando uma grande quantidade de dados se amontoa, as chances de haver uma emergência de uma nova dimensão, vamos dizer assim, são perto de 100%. O número é perto de 1, para dizer assim. Ou quer dizer que a gente vai ter uma máquina capaz de aprender coisas que a gente não consegue aprender, testemunhando emergências que a gente não consegue conceber e fazendo coisas que a gente não consegue reagir contra essas coisas. E mais, gerando fortunas para quem as administra. Ou seja, a gente está diante de uma situação em que a gente realmente tem uma crise que não é só a crise da teoria dos sistemas, porque é um modelo top-down e que a gente vai ter que reconhecer a interação com o computador. A gente está falando da perda de interesse mesmo no modelo científico. E aí entra numa segunda ironia, né? Porque tudo de Luhmann, de certa forma, em construir a teoria como ele construiu, com as resistências que ele encontrou, foi que tanto Anthony Giddens, como Ulrich Beck, como Pierre Bourdieu, sempre insistiam na nota de que é preciso o padrão humano para a gente poder pensar a condição humana, e não pode saltar para um nível assim pós-humanista, porque isso gera perigos. Não pareceu, isso nunca pareceu desestimular Luhmann, e eu acho até que, do ponto de vista epistemológico, o que Luhmann fez é muito mais heróico do que, por exemplo, fazer o que Hans Joas faz. E Luhmann, sendo atacado como foi no ambiente acadêmico alemão, ele sempre se via numa posição, eu estou na posição do diabo aqui, né? Porque eu sou conservador, ele tem aquela coisa muito parecida, o decisionismo que muita gente vê nele é muito parecido com a coisa de Schmitt, então rotulá-lo como direita, como conservador, etc., foi fácil. E é curioso a gente observar que a eficácia dele na América Latina seja um pouco, é bem diferente do que é na Alemanha, no sentido de que aqui as pessoas de esquerda se interessam por Luhmann. Veja, Marcelo, João, Tércio, eu não vou dizer que é de esquerda, mas assim, é uma coisa paralela com o Schmitt e a coisa lá na Itália, com o Schmitt e o aproveitamento de Schmitt pelo pensamento de esquerda, né? Isso são coisas, são vicissitudes históricas que também a gente precisa, de certa maneira, levar em consideração. Mas a minha coisa é essa, eu acho que, de certa maneira, o que o nosso querido Chris Anderson trouxe não é uma coisa simples. Aldo começou dizendo que ele previu isso em 2002, 2008, tem 12 anos, e parece que a nossa teoria não morreu ainda. Eu comparo isso com a frase de Nietzsche, Deus está morto. Aí você vai dizer, Nietzsche disse aquilo, mas está cheio de religião e cada vez tem mais religião. Sim, está cheio de religião e cada vez tem mais evangélico, vamos ter um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico, etc. Mas a verdade também é que ninguém mais morre, morre por dizer que é ateu. Então, em certo sentido, Deus, sim, é bem diferente o problema de Deus hoje do que ele era no tempo em que as pessoas queimavam na fogueira. E é isso que eu quero dizer, de certa forma. De certa forma, o anúncio, o fato de que a gente ainda não viu o fim da teoria e a gente encarna ainda projetos de pesquisa, não quer dizer que a predição de Chris Anderson estava totalmente errada, não. Eu acho que ela tem um grande alcance e que a gente está longe de ter resolvido vamos dizer assim, a denúncia que ele apresenta. Então, eu queria deixar esse problema aí para os especialistas em teoria dos sistemas sociais, para analisar essa pertinência ou não pertinência da inteligência artificial como interlocutor, e, por outro lado, dizer que vocês também não vão, e vocês podem me convencer de que eu estou errado na análise de Luhmann, mas não vão convencer de que eu estou errado na questão do aprendizado de máquina ser absolutamente superior do que qualquer coisa que a mente humana possa vir a ser capaz de fazer. A gente está ferrado. A única solução que tem é aquela que um amigo meu, que hoje é dono de restaurante, mas trabalhou muitos anos com sistemas de computadores. A solução, meu velho, é puxar o fio da tomada quando a coisa degringolar, que é mais ou menos a solução de 2001, a Odisseia no Espaço. Repare, né? E é todas aquelas coisas que a gente... Veja bem, a gente tem que pensar, as leis da robótica foram surgidas lá no início, mas, de certa forma, tudo isso que está acontecendo agora, de certa forma, clama pelas leis da robótica de Isaac Asimov. Né? E isso é um problema que está muito longe até da gente conseguir conceber de uma maneira satisfatória. Então, eu deixo essas minhas considerações, espero que não tenha assustado ninguém, porque eu sei que foram caóticas, mas eu espero que possa, pelo menos, provocar uma resposta mais assim, organizada de alguns de vocês, e eu estou pronto para receber as críticas que vierem humildemente. Muito obrigado. Obrigada, professor Torquato, pela
pela sua fala absolutamente inspirada e provocadora. Eu vou passar, então, direto a palavra para o professor Germano, para a gente seguir com o debate. Tá bom. Boa tarde. Vocês me ouvem? Se ouvirem, só. Beleza, ótimo. Eu queria agradecer aí a possibilidade de fazer parte do dia de debates hoje sobre um tema que é um tema que eu acho que sim, coloca a teoria em questionamento, mas eu queria pedir desculpas antecipadamente, porque a ideia era eu ter um paper estruturado para hoje, né? E eu não, de fato, eu não consegui fazer, e eu tentei de uma outra maneira organizar minha fala em 3 etapas, tá? E tentar colocar hipóteses que eu tenho a respeito sobre o Big Data, sobre um big problema e sobre como isso afeta a diferenciação dos direitos fundamentais. Por isso mesmo, eu não vou fazer uma fala tão longa, eu vou fazer uma fala mais provocadora nos tópicos que me dizem respeito a partir desses 3 tempos da fala que eu disse para vocês, tá bem? Então, sobre antes de entrar mesmo, eu queria dizer que a ideia da rede Law in Social Systems, ela é muito feliz. Eu não me lembro exatamente como ela surgiu, por que ela surgiu. É mais ou menos olhando para o Arthur aqui, como foi a Brase, a gente começou de uma maneira, ela acabou de outra. Mas eu fico muito feliz de ver tantas pessoas unidas agora, mesmo que virtualmente, em torno da teoria dos sistemas e que consigam debatê-la em alto nível, porque realmente tudo que eu ouvi até agora foi de um nível bastante alto. Sobre o Big Data, vamos lá. Então, assim, existem concepções sobre o Big Data, tá? E eu vou falar na expressão aportuguesada mesmo, Big Data, tá? E acho que são umas que a gente precisa passar aqui para tentar chegar no que eu quero dizer. A primeira é a de que dados, e isso na teoria sociológica, dados, informação, desde sempre foram tratados como fonte de poder nas teorias sociológicas. Poder significa, então, uma espécie de capacidade de aprendizado para alguns sistemas ou não, ou, e aí utilizando espero que esteja aqui um amigo argentino nosso, Gastão Becerra, uma nova, como ele diz, é uma nova forma de capitalismo, né? Com isso, com isso a gente precisa lembrar também que o termo Big Data, ele não é somente uma tecnologia que captura dados, né? E aqui tem um ponto bastante sensível com relação à teoria humaniana, que é a seleção das comunicações. Isso é para um outro ponto. Mas Big Data também significa crescimento, disponibilidade e uso exponencial desses dados. Então, o Big Data, ele não é somente escolher os dados que serão utilizados para determinados do fim, mas ele se autorreproduz pelo crescimento, ele se torna disponível ou não, e ele ainda é utilizado com base exponencial, e quando eu digo exponencial, ele é utilizado com base nas suas próprias premissas. Uma teoria, no que a parte da teoria da organização do Luhmann seria bastante apropriada para entender. Mas existem ainda, e seguindo um pouco o que eu quero lembrar do Big Data, existem informações estruturadas e informações não estruturadas. Informações não estruturadas são aquelas pelas quais o Barack Obama, por exemplo, dizia que a vigilância de alguns dados cibernéticos da população corresponderia a uma espécie de bzz das abelhas, ou seja, nem tudo é estruturado em forma de comunicação dentro do Big Data, mas isso também faz parte do Big Data. É claro que, de alguma maneira, como se foi dito hoje de manhã, os algoritmos fazem essa espécie de seleção, né? Essa espécie de seleção, mas, de outro lado, existem informações estruturadas, como, por exemplo, a qualquer momento aqui, para quem é brasileiro, nós sejamos capazes de, em 2 ou 3 Googles, achar o CPF de cada um, achar Existem estruturas de informações prontas no Big Data, né? Tudo isso leva, dentro do que o nosso amigo Gaston fala,
há uma revolução. E, na verdade, que tipo de revolução? É uma revolução baseada em dados, né? E aí vocês podem achar desde as figuras do cyberativismo, dos cyberhackers ou do que vocês quiserem, para entenderem que determinadas opções políticas são feitas também no formato do Big Data, seja para determinado espectro político, seja para o outro. O fato é que isso está sendo feito. E já se anuncia, já estamos à porta de uma outra revolução proporcionada pelo Big Data e que a sequencia, que é a internet das coisas. Veja bem que até mesmo esse nosso painel hoje, ele poderia ser nessa sequência Big Data, inteligência artificial e internet das coisas, considerado até um pouco atrasado na discussão do que é propriamente esse mundo dos cyberdados, porque isso já está além, já estamos numa outra etapa. E, bom, quando você tem dados, isso também acho importante no Big Data, para que a gente compreenda, dados são monetizáveis, eles são vendidos, né? Seja por meio dos escândalos do Clarivate Analytics para as eleições da, da Inglaterra, do Reino Unido, ou dos Estados Unidos, mas ter uma base de dados propriamente adequada, aí eu posso falar, se quiserem, do sistema educacional privado. Se eu tenho uma base de dados adequadas de alunos de outra instituição, eu posso tratá-los de tal maneira que eu saiba como trazê-los para a minha instituição. Isso é um modelo simples, um modelo muito simples, inclusive, de ser feito. Mas o fato é que toda vez que eu monetizo isso, eu deixo de levar os dados, e aqui eu faço a ligação com o terceiro ponto, pensar que esses dados podem ter uma natureza privada ou uma espécie de caráter sensível deles. Eu começo a tratar os dados como um produto. E esses dados começam a afetar vários dos direitos fundamentais nossos. Então, basicamente, um banco de dados, ele é, como eu disse antes, seleção de informação. Ele seleciona a informação, que pode ser, como eu disse antes, estruturada ou não estruturada. Mas quando eu vou para a teoria dogmática do direito civil, aí o professor Torquato está aqui, eu só queria deixar isso dito, esses dados eles vão se tornar um elemento imaterial. Eles vão gerar direito ao titular deles como uma propriedade intelectual. E são dados que dizem respeito a eu, tu, ele, nós, vós, eles. E isso vai gerar ainda a possibilidade de exploração desses dados. Ora, todos os amigos aqui são sociólogos ou sociólogos do direito e sabem que o que eu falei não é novidade nenhuma na história da evolução social. Só são outros os meios pelos quais se consegue hoje provar isso. Tanto é verdade, e eu não sei se isso ocorre no Chile e na Argentina, que são os outros países que estão aqui hoje junto conosco, mas no Brasil, por exemplo, já se fala em normas de direito do trabalho com subordinação algorítmica, né? Ou seja, que seja motorista do Uber, por exemplo, ele não teria uma relação de trabalho porque um dos requisitos básicos no direito do trabalho brasileiro é provar uma relação de subordinação. Pois bem, existem pessoas e o direito do trabalho brasileiro já diz que elas têm uma subordinação algorítmica. E por fim, sobre o Big Data, só para não dizer que eu não falei das flores, o que é uma canção brasileira da época da ditadura, existem já sociólogos e sociólogos do direito, como o sueco Håkan Hiden, que dizem que a sociedade deve ser compreendida a partir de um conceito de algonormas, ou seja, nós já estamos num outro estágio da sociedade em que até mesmo os algoritmos passam a ser um modelo de como a sociedade se estrutura. Essa é a primeira parte da minha fala, pressupostos sobre o Big Data. A segunda parte é sobre o que eu chamei de Big Problema para a teoria dos sistemas. Então, Big Data, Big Problema, e por fim eu falo da teoria dos direitos fundamentais e a sua diferenciação. A primeira, se passou hoje, mas eu acho, a gente passou por isso hoje de manhã,
Mas, de fato, eu acho que há mais espaço para se trabalhar a miúde na teoria dos sistemas sociais. Seguinte questão: comunicação é proveniente somente dos sistemas sociais? E eu coloquei aqui uma questão: pode uma máquina aprender a comunicar? Evidentemente que as respostas, inclusive pelo trabalho citado da professora Helena Espósito, são respostas que são, digamos assim, bastante lumanianas, e um lumaniano conservador diria que, exatamente como nós dissemos hoje de manhã, e como a professora Helena Espósito diz, é a comunicação que comunica por meio dos sistemas sociais. E uma máquina não é capaz, lá na classificação lumaniana, de comunicar. Pois bem, eu acho que esse é um ponto que merece ser mais bem trabalhado. Não acho que a resposta seja como eu, Germano, que tenho 1,96 m, posso usar uma camiseta Baby Look e forçar em mim. Às vezes não dá para forçar a teoria para algumas questões. Então, se existe a capacidade das máquinas aprenderem, nem que elas autorreproduzam algoritmos por meios, e aí a gente pode voltar para Parsons, para o Bertalanffy, para questões de cibernética mesmo, para discutir isso. Há que entender, por exemplo, quando a gente entra num mecanismo de atendimento por chat de um banco no Brasil, que aquela quantidade de respostas e interações que a gente vai tendo vai alimentando cada vez mais a base de dados. Então não há como negar, por exemplo, que a máquina, em tese, aprende. Se ela comunica, é outra questão. Um outro big problema para a teoria, para mim, e hoje a teoria tende a responder que o Big Data como comunicação é em torno dos demais sistemas sociais, e a resposta se dá pelo próprio conceito de operação evolutiva do Luhmann, ou seja, sistemas que se autorreproduzem, se auto-organizam, etc. e tal, é saber se o Big Data é em torno dos demais sistemas sociais mesmo. Se é isso, talvez aquela minha primeira pergunta seja inválida. Mas efetivamente, internet e outras questões se configuram em um sistema social, e o Big Data é só mais uma das formas que estão fora dos sistemas, provocando diferenciação, por exemplo, como protestos. Sei. Uma terceira questão que eu coloquei para a teoria: e os humanos? E os sistemas psíquicos produzindo efeitos sobre os sistemas sociais? Eu coloquei uma frase do Luhmann aqui, que é uma frase bastante conhecida, só para provocar. Qualquer impacto nos sistemas psíquicos provoca influência nos sistemas sociais. A partir daí, eu posso falar de alguma maneira que Big Data, Machine Learning ou Internet das Coisas são capazes de influenciar sistemas sociais? Bom, eu trouxe uma citação do Rifkin sobre a Internet das Coisas, por exemplo, que eu gostaria de ler para vocês, tá? A Internet das Coisas será a primeira revolução da história baseada em uma infraestrutura inteligente que conectará cada máquina, cada empresa, cada veículo a uma rede inteligente formada por uma internet das comunicações, uma internet da energia e uma internet da logística integrada em um único sistema operativo. A conexão de pessoas e todas as coisas em uma imensa neurorede mundial, como proposto pela Internet das Coisas, é apaixonante e desafiadora na coexistência da Terra. Uma possibilidade que apenas se pode vislumbrar no início desta nova era da história humana. O Stephen Roth, por exemplo, ele já sugeriu que o estudo da frequência de como se modifica uma certa combinação de palavras, por exemplo, famoso estudo de nuvens e de frequência na internet, eu vi um pouquinho no trabalho do Aldo de hoje de manhã, ele pode dar uma pista da influência do Big Data sobre a diferenciação dos sistemas sociais. Mesmo o Roth, que é um sistêmico, ele diz que esse raciocínio dele tem problemas e que essa é uma pista metodológica. E já o Gaston Becerra, o nosso amigo da Argentina, ele diz que o construtivismo operativo do Luhmann é a melhor ferramenta para analisar o Big Data, e aí colocar isso tudo para dentro.
Bom, chegando ao final da minha fala, e qual é o big problema para a diferenciação dos direitos fundamentais? Por que que eu falei de tudo isso? O primeiro, se a gente, que eu acho interessante de falar, é que o primeiro livro do Luhmann, ele trata dos direitos fundamentais como instituição, né? E que ali ele fala algo muito simples, que é o Aldo que melhor conceitua isso, sobre os problemas da desdiferenciação funcional. Na verdade, o grande problema da ausência de diferenciação funcional, ou se quiserem pegar depois, da falta de autopoiese, porque o problema nunca é a autopoiese, é a falta dela, o, é que a primeira agressão, a primeira regressão, ou a primeira incompletude das operações de um sistema se dá nos direitos fundamentais. Isso é uma tese muito simples do Luhmann no primeiro livro dele. E é por isso que direitos fundamentais são programas decisórios que isso é simples também, que se define ao Código do Direito, resto, e ele, portanto, tem uma contingência própria, ele não trata de conexão, desconexão, ele não trata de outras coisas. Então, há uma questão básica aqui para os direitos fundamentais. Se o Big Data vai modificar a maneira como a sociedade se auto-observa e se autodescreve, como é que ele modifica o direito? Como é que ele modifica os direitos fundamentais? E se eu for mais a fundo nisso, como é que o Big Data, o Machine Learning, a internet das coisas, mas só ficando no Big Data, como é que eles vão tematizar a sociedade e como essa sociedade vai se comunicar com os direitos fundamentais? Eu tentei elencar no meu último livro que isso se dá por meio dos movimentos sociais, e movimentos sociais, hoje em dia, por tudo que eu digo, eles não são mais movimentos baseados nas teorias clássicas do collective behavior e outras. Eles são movimentos que se dão também e maciçamente pelo uso da internet e do Big Data, sim. E aí, dentro da teoria do Luhmann e nos direitos fundamentais, se põe a questão da observação da segunda ordem, ou seja, como é que o Big Data observa os direitos fundamentais? Como é que eu faço mineração de dados respeitando ou desrespeitando direitos fundamentais? Como é que a linguagem natural opera nos direitos fundamentais? E mais, como a evolução do Big Data e Machine Learning atua sobre direitos fundamentais? Uma das respostas é aquilo que o Toimer e o Ricardo Campos trabalham como a autorregulação da regulação, né? Mas, na verdade, isso tem um efeito bastante prático, que é o fato de fazer com que os direitos fundamentais sejam mais sensíveis à horizontalidade, que eles permeiem uma espécie de constitucionalismo que não seja exclusivo estatal. Eu poderia usar, inclusive, a definição concêntrica do Aldo, a definição de alapoiese do Marcelo Neves, mas aqui eu queria usar um outro conceito que eu espero desenvolver melhor. Quando o Luhmann fala de expectativas normativas, eu quero dizer que, em termos de Big Data e direitos fundamentais, nós estamos frente a expectativas algonormativas. E é tudo junto, né? Para quem compreende bem o português, não é que elas sejam algo normativas. É que, para mim, o Big Data e seus algoritmos, eles observam a observação de direitos fundamentais e aí, portanto, as nossas expectativas normativas, elas vão ser altamente influenciadas por esses algoritmos. E aí, por fim, eu queria acabar a minha fala com essa ideia de expectativas algo normativas, dizendo que todo direito fundamental, todo e qualquer direito fundamental, sempre vai estar conectado com a complexidade das suas circunstâncias. Se nós vivemos num mundo hipercomplexo, os direitos fundamentais vão ter essas características. Se eles são observados de acordo com a sua codificação original, hash, constitucional, inconstitucional, enfim, qualquer, o fato é que o correlato da abertura cognitiva dessa sociedade que a gente vive, que se pretende orientar ao futuro, precisa estar aberto aos algoritmos.
e é toda a sua forma de agir e de selecionar comunicação. Era isso, tá bom? E realmente peço desculpas porque é só um caminho de pensamento e não um paper completo que eu consegui apresentar hoje. Obrigado. Obrigada, professor Germano. Passo a palavra agora para o professor Arthur. Bom, só boa tarde. Agradecer a todo mundo que se dispôs a vir aqui, a Torquato por ter aceito o convite. Sim, você tá certo, Torquato. A ideia era essa mesmo, era botar gente, né? E minha sensação está essa. Eu estou com dificuldade de discordar de todo mundo e parece que a gente está numa bolha que tá ficando sem graça, né? Então eu vou tentar aqui mudar um pouco o que eu tinha preparado para fazer umas provocações. Então eu vou dividir em 3 partes. A primeira é como eu cheguei, né, no tema. A segunda, as categorias e os elementos lumanianos que me levam a refletir sobre isso. E terceiro, como eu estou imaginando que isso é aplicável. Tá, então, veja, pesquisas com decisão jurídica, e aí, através de notícias e reportagens, eu vi escritórios de advocacia estavam utilizando inteligência artificial na sua prática jurídica. E, em vista justamente de fazer uma tese de titularidade, eu queria entender que mundo era esse ou como isso estava acontecendo. Porque, veja, uma coisa é você usar uma grande quantidade de dados para obter uma informação, né? E outra coisa é você usar um robô para ele lhe auxiliar a tomar decisões jurídicas, tá? Então, veja, na minha perspectiva, por exemplo, eu não reduzo decisão jurídica ao juiz. Eu acho que um advogado, quando ele tem o exercício de montar uma petição inicial, quando ele recebe uma pessoa e dá um conselho, né, faça isso, para mim tudo isso é decisão jurídica. Tá? Então, advogado, procurador, promotor, juiz, está todo mundo produzindo o que, aí eu uso a teoria de Luhmann, que é a comunicação do direito, o direito como sistema social de comunicação. Então, está todo mundo participando desse mundo para produzir, mais uma vez, a memória semântica do direito, né? E, ao mesmo tempo, a estrutura de aprendizado do direito. Aí está minha ideia de comunicação. Algo que, simultaneamente, tem uma memória semântica e o espaço de aprendizado. E eu fui visitar os escritórios, quer dizer, eu fui visitar um dos escritórios para saber como eles vivem isso. E me foi apresentado o robô, o nome do robô é Carol, é um robô da IBM, né? E me foi contada a história que quando chegou lá e eles implementaram isso, o contrato que eles têm e como isso funciona, sim, o objetivo é, no início da história, a máquina, né, quando eles alimentaram com uma infinitude de informações, colocaram toda a legislação brasileira dentro do robô, legislações internacionais, alimentaram a memória do robô de decisões estaduais, dos tribunais, Supremo Tribunal Federal, STJ, então o computador estava todo alimentado das informações. E eles começaram a produzir nessa máquina informações, por exemplo, construir um formulário, uma espécie de formulário, em que eles lançavam as informações no formulário, por exemplo, o nome das partes, o endereço, todo aquele formulário, mas que tipo de ação é, né, de que tipo de assunto se trata, se é penal, se é civil, se é tributário, e uma história, um detalhamento, né? E feita essa informação jogada dentro do robô, o robô proporia uma petição inicial. Então, vinha o texto. A informação que eles me passaram foi que, assim, inicialmente, a resposta a essa petição inicial continha o que eles denominam de 80% de erro. Então, eles precisavam reler e reescrever 80% do documento. Passados 6 anos, né, eles disseram que o robô já respondia uma petição com um erro de 60%. Passado mais alguns anos, eles dizem que hoje
a máquina entrega a eles, numa velocidade de segundos, uma petição com uma média de 80% de acerto. Tá? E isso gera um volume de trabalho ou uma capacidade dentro do escritório. Eles usam a inteligência artificial da IBM, que eles denominaram Carol, ou seja, veja, é um robô que esse robô está sendo treinado dentro do escritório, ou seja, ele é denominado a isso. E aí eu fui atrás de outros caminhos. Há um outro escritório também em Recife que usa, né, uma tecnologia, mas é da Google, né, do partner nacional da Google, e também estão fazendo usos e aplicações. Então, veja, o que me chamou a atenção para pesquisar sobre isso é o uso de robôs, não simplesmente para me dar uma grande... Por exemplo, qual a tendência de decisão se o caso for assim, isso for desse jeito? E ele processa os dados e dá tendência. Não era isso. Né? É uma máquina que, como o Torquato falou, uma máquina que realmente, pessoal, ela aprende. Ela dialoga com o advogado, ela pergunta ao advogado que está promovendo a petição, ela questiona se é isso que ele quer mesmo, se é isso que ele está falando. Então, há um aprendizado, inclusive, no sentido de comunicação entre esses lados. Animado, segui na minha busca por informações, e hoje tem, né, o Supremo Tribunal Federal tem um robô chamado Vitor, Pernambuco tem um robô chamado Elis, né, que está sendo utilizado em execuções fiscais, em que, por exemplo, pelo menos o que se diz, há 375 mil processos tramitando no tribunal, e eles vão conseguir zerar esse volume, que para eles duraria 15 anos, eles pretendem zerar isso em pouco tempo. Tá? Em Minas Gerais existe um robô chamado Radar, em Roraima existe o Sinapse, né? E o que se está pondo como o mais avançado é Rio Grande do Norte, um tribunal em que ele chama de família de robôs. Tá? Essa família de robôs, ela tem o POTI, que é um robô utilizado para bloquear e desbloquear contas bancárias, no Bacen Judes. Eles têm um outro chamado Clara, né, que esse serve sim para isso. Ele lê documentos, ele lê aquilo tudo e ele faz uma proposição de decisão. Tá? Então, a Clara, ela tem sim a proposição de uma proposta de decisão. E o Girimum, que é o terceiro lá do Rio Grande do Norte, ele classifica e rotura processos, ou seja, você dá as informações daquele processo e ele faz o protocolo, né? Ele diz como classificar aquele processo. Então, veja, é uma realidade que está posta. Ainda nesse primeiro momento da minha fala, eu comecei a buscar na literatura, e a literatura é uma literatura neurótica, é uma literatura que diz que o mundo vai se acabar, os advogados vão morrer, vai se acabar com os juízes, que o mundo está no fim, que tudo é o desespero completo. Agora, veja, quando você vai para os dados, não é isso que está acontecendo no mundo real. Se você tem a acusação, por exemplo, de que os advogados vão ser substituídos por robôs, veja, o escritório que eu estou falando, ao qual eu fui pessoalmente e pesquisei, eles quadriplicaram a quantidade de advogados dentro do escritório. Eles aumentaram a quantidade de estagiários. Então, veja, não teve demissão e eliminação de profissionais, teve aumento. Então, voltando para a ideia e da coisa, eu não vou nem para o ponto que o homem tem que matar a máquina, porque a gente não tem mais essa opção, ela está aí e ela vai seguir, mas eu também não chego ao ponto de propor o fim da humanidade e uma sociedade que as máquinas vão viver sem seres humanos, ou seja, nós seres humanos somos os dinossauros que vão desaparecer do planeta Terra e as máquinas vão dominar. Eu não chego a esse nível, tá? Mas eu chego, sim, ao nível de um convívio. Tá? E esse convívio, sim, ele é desesperador no sentido de que a gente não tem resposta para o que isso pode acontecer, e é o que Torquato nos informa.
né, do que ele tem pesquisado, como ele tem feito. E nisso, ainda que meu ponto de partida é da teoria dos sistemas, não por conta de Luhmann por Luhmann, né, mas porque foi o autor que me levou aos autores da cibernética, né? E aí as categorias de olhar para isso, ou seja, as categorias que eu utilizo para olhar a decisão jurídica, elas me chegaram via Luhmann, né? Então eu não tenho como dizer que não é essa a teoria que eu acesso necessariamente. Eu não conheço nenhum outro sociólogo do direito, que é a minha área de pesquisa, que usa as categorias da cibernética para falar sobre direito e sociedade, uma leitura sociológica do direito. Tá? Esse é o mundo bom, por minha síndrome de pesquisa empírica, né, de não ficar no dizer pelo dizer, de saber como está acontecendo, eu procurei, né? Eu estava exatamente com uma agenda para ir ao tribunal, saber exatamente como em Pernambuco está sendo implementada. A Covid me tirou para saber exatamente que utilização estão fazendo. Mas veja, o que eu estou trazendo, que está na literatura, tudo isso que eu disse dos tribunais, né? O dos escritórios não. Eu tive que ir pessoalmente porque você não encontra esse canto nenhum. Mas se você acessar o site do CNJ, o CNJ tem o que eu falei e muito mais coisas sobre como os tribunais estão utilizando. Tá? Então eu penso, pessoal, nesse mundo. Tá? Eu penso num mundo de convivência, sim, e aí eu vou colocar as categorias de Luhmann, e não elas por si só, mas como eu as leio e como eu já agrego a elas, por exemplo, a minha perspectiva de comunicação, onde eu não vejo nenhuma dificuldade em afirmar que na comunicação, se a sociedade como comunicação está agregada à inteligência artificial. Eu não tenho dificuldade para ver isso. Né? Inclusive, eu fui no Centro de Informática e conversei com professores de lá, procurei saber como eles têm aplicado e como eles têm lidado com essa coisa da inteligência artificial para decisões de medicina, para decisões... Né? E, veja, não tem esse isolamento, a máquina sozinha faz tudo e ela manda e ela decide autonomamente, não é. E também não é mais o ser humano que toma a decisão sozinho. Eles dizem que a máquina sugere um tratamento médico, mas a máquina não tem a sensibilidade de detalhes sobre a personalidade, ou seja, elementos da pessoa que só o médico tem essa percepção para decidir, por exemplo, a quantidade de remédio a aplicar. Né? Então, veja, essa é a minha cabeça para onde eu estou andando, ela está, assim como os demais, desarrumada e em formação, né? Mas tudo que eu estou dizendo eu escrevi, e a minha expectativa é que esse livro saia agora em dezembro, se Deus quiser, e o que eu estou falando está lá escrito, ainda que meio desinformado como está aqui, mas está lá. Né? E aí, Torquato, no sentido filosófico, eu me lembro muito da ideia do eterno retorno, sabe, cara? É Nietzsche mesmo, sabe? É aquela coisa, e aí a minha frase o problema é que a comunicação não para. Né? E eu uso para dizer que a comunicação não para os conceitos luhmannianos de recursividade e exatamente que essa redundância em si, pessoal, veja, se você for em Hans von Foster, redundância não é a repetição. A redundância é a repetição com aprendizado. Necessariamente, a redundância implica simultaneamente memory function e aprendizado. Né? Então, a valoração, né, o eigenvalue, ele está dentro dele, ele carrega em si os dois elementos. Então, não tem só estrutura pronta, acabada, e não tem só o aprendizado. Isso se dá simultaneamente. Veja, eu acho que isso me ajuda, pessoal, a brincar com o que está acontecendo, né? A ver. Eu acho que a gente está, sim, no eterno retorno. Eu vejo muito a possibilidade do fim da Idade Média, né? E eu fico lendo como é que aquele negócio foi possível. Né? É muito louco. Né? Imagine você conseguir ir a uma praça pública, arrancar a cabeça do rei
mostrar para a população e dizer, eu não disse que o sangue dele era vermelho, vocês foram enganados todo esse tempo. E as pessoas aplaudem essa violência. Então, como isso foi possível? Veja, eu acho, eu não tenho dificuldade em enxergar a hipótese, por exemplo, de um sistema econômico sem banco. O fim das redes bancárias. Vai acabar, cara. Veja, a gente está vivendo Bitcoin, mineração. Eu não tenho a menor dúvida, e isso vai dar certo mais cedo ou mais tarde. Assim como o dinheiro, quando foi criado, gerou uma infinitude de violências e de crises. Na minha cabeça é muito claro que isso vai acontecer. Eu não sei o futuro do resultado disso. Eu não sei se nós seremos os dinossauros que vamos ser mortos e as máquinas vão controlar tudo, né? Ou como a gente vai lidar com isso. Mas eu imagino isso. Ao imaginar isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de imaginar a hipótese do surgimento de um mundo jurídico ou de um direito sem judiciário. Pessoal, o judiciário, no sentido que a gente tem hoje, universidades ensinando direito, isso não tem 300 anos. Do ponto de vista histórico, usando mais uma vez a ideia de evolução, né, como foi falado já aqui várias vezes, e voltando até a fala de Torquato agora à tarde, pessoal, historicamente isso não é nada. Isso não é nada. Isso não dá um espirro do ponto de vista histórico, né? Então, eu vislumbro essa hipótese da gente vir a viver uma comunicação do direito, e que é uma estrutura social, no sentido de a comunicação que comunica, ou a comunicação social no sentido lumaniano, em que as informações das máquinas, elas são, sim, informações e comunicações sociais. Na minha cabeça, isso funciona. Eu não tenho a redução da comunicação como exclusivamente do ser humano, né, no sentido... o social é exclusivamente humano, né? Inclusive, eu consigo imaginar a hipótese de uma interação, se você pegar os 3 níveis de Luhmann, interação, organização e sistêmico, eu consigo imaginar, como o Torquato acaba de dizer, uma interação. Eu vi isso no escritório de advocacia, cara. O advogado interagindo com uma máquina. A máquina perguntava, ele respondia, e a máquina dava outra resposta. Isso pode parecer muito doido, mas veja, minha filha pega um diabo de um tablet aqui na minha casa, ela conversa com o Google. Como é? Ela faz hello Google, ou sei lá, não sei o que Google, e começa a vir o diabo de uma coisa, que ela começa a dizer coisas, e a resposta não necessariamente se repete. A máquina chega a dizer a ela, eu não fui treinada para falar sobre isso. Se você perguntar a Google como é o carnaval, ela fala do que é o carnaval, cara. Google, você gosta de cachaça? Ela fez, eu não fui treinada para falar sobre bebidas. Bebidas é uma coisa que faz mal e não é bom para se beber. Veja, o que é isso, cara? Na minha cabeça, eu não sei se é lumaniano ou se eu estou inventando. Isso é comunicação, e é uma comunicação social. Isso vai, como o Germano acabou de dizer, isso vai sim afetar o nosso significado de sociedade. E veja, eu não tenho outra dificuldade também, que é ver esse mundo da mineração. Os nossos líderes mundiais hoje são Facebook, são esses caras. Tá? Nós temos eleições que estão sendo vencidas por essas pessoas. O mundo do fake news. E aí eu vou usar uma ideia de Aldo Mascarenhas, que, veja, eu acho que isso daí é positivo. Certo? Veja, no sentido de que eu imagino a hipótese que, por exemplo, sim, talvez isso reduza a corrupção do judiciário, talvez isso impeça algumas estruturas de corrupção do mundo atual hoje, porque a minha cabeça é assim, sabe? O fim da Idade Média ela foi possível porque a igreja se corrompeu com as indulgências. A igreja era a única entidade da Idade Média que tinha, por legitimação da sociedade, com o seu poder, o acesso a Deus. E quando ela usa as indulgências para coletar dinheiro, ela corrompe a sua legitimação social. E a nobreza, para mim, a legitimação social dela era o sangue azul, ou seja, ela justificava o seu poder, e esse discurso era aceito. Só que quando os nobres começam a vender suas filhas em
vias de casamento, ele corrompe a legitimação. Veja, a gente tem, eu imagino, hoje, a legitimação da decisão jurídica ainda está na pauta do direito moderno, que é uma decisão que todos são iguais perante a lei, a decisão vai ser justa. Por mais que a gente ri disso hoje, mas é o que legitima, pessoal, a vida de sociedade. Por mais que a gente seja contra a eleição, a teoria da representação política é a teoria que a gente usa hoje. Se eu chego numa sala de aula e pergunto, pessoal, eu preciso de uma pessoa que represente vocês para a gente se manter em contato. Qual é o mecanismo que vocês têm para escolher essa pessoa? Todos gritam na mesma hora, eleição. Então, veja, a gente, por mais que a gente vá votar sem mais acreditar que aquilo é um contrato social, mas o discurso legitimador do ponto de vista weberiano mesmo de sociedade é esse. E eu estou imaginando que a gente está chegando no ponto em que esse discurso não funciona mais. Aqui no Brasil, não sei no país de vocês, na Argentina e no Chile, aqui no Brasil tem um grupo gritando pelo fim do Supremo Tribunal Federal. A minha leitura é esse grupo social brasileiro que grita sobre isso e consegue ressoar na sociedade. Essa voz só comunica porque algo esse sistema fez, algo se fez comunicativamente no Brasil que viabilizou pessoas defenderem o fim do Supremo Tribunal Federal e isso ressoar na sociedade como uma coisa boa. Assim como mataram e arrancaram a cabeça do rei e as pessoas aplaudiram, eu não tenho estranhamento se atormentar do Supremo Tribunal Federal, suicidar os 11 ministros e as pessoas aplaudirem do lado de fora. Porque algo está gerando a viabilidade desse nível de violência para construir essa nova sociedade que a gente não sabe até onde ela vai, mas que eu acho que ela não tem mais retorno. Eu acho que a gente não tem mais retorno. A inteligência artificial chegou, ela não volta mais. Pelo contrário, nós estamos aplicando ela na decisão jurídica. Isso já é real, isso não tem mais dúvida sobre isso. Tá? Pessoal, essas são as minhas reflexões. Bom, fica aí para a conversa. Não sei se eu falei mais tempo do que deveria. Se sim, Marcelo deveria ter me cortado. Bom, sigamos aí no debate. Obrigada, professor Arthur. Não, a gente está bem no cronograma. A gente já tem uma pessoa inscrita aqui para fazer a primeira pergunta. Quem quiser se inscrever pode fazer pelo chat. E também, se quem se sentir confortável para falar, pode escrever que eu leio também, tá bom? O inscrito é Valber Araújo Carneiro. Boa tarde. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Um abraço a todos e a todas. Eu assisti o seminário já desde a manhã, está muito bom e instigante. Tinha algumas questões ainda pela manhã que eu queria também perguntar, mas